Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa aqui na Clínica Fibonacci. Estamos ao vivo, confirma aí, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo também no Instagram e tanto no Instagram, perfeito, checando aqui, estamos ao vivo tanto no Instagram meu como também no Instagram de Nanda, para a gente bater um papo aqui hoje falando sobre o papel do movimento para o tratamento da dor. Então sejam todos bem-vindos, vão chegando. Esse é o momento da gente bater um papo, da gente discutir aqui de forma leve nessa noite, da gente tirar o máximo possível de dúvidas, trazer esclarecimentos para os profissionais da área de saúde, para os pacientes, sobre esse tema que eu considero extremamente relevante. E antes da gente começar, eu só queria deixar alguns avisos, né? Então esse é um projeto, essa live aqui, ela faz parte de um projeto da Clínica Fibonacci, junto com o canal Tudo Sobre Coluna, onde a gente está realizando lives periodicamente, no fluxo aí de a cada 3 semanas, uma vez por mês, trazendo profissionais da área da saúde que fazem parte do time Fibonacci e também que vão além do time Fibonacci, que já são parceiros da gente, para a gente estar discutindo aqui sobre dor, sobre coluna, sobre os diversos temas que estão relacionados a essas duas condições. E também queria deixar um outro aviso que a gente está divulgando agora, que faz parte também desse nosso projeto de educação continuada e de transmissão de conhecimento, que é o nosso simpósio de manejo das síndromes dolorosas agudas, que acontecerá dia 8 de março, lá no Noble, aqui em Petrolina. Esse simpósio é um projeto fantástico que a gente está desenvolvendo, faz parte de um projeto que a gente já desenvolve há uns 2 anos e que a gente tinha desativado e estamos reativando agora. Então, quem for estudante de medicina, médico recém-formado, que tiver interesse em participar do nosso simpósio, só clicar no link da minha bio, que vai estar disponível lá para vocês fazerem a inscrição. Tiveram algumas pessoas que tiveram dificuldade na hora que foram se inscrever, porque não aparece o link de pagamento, mas só ficar tranquilo, clica, acessa, faz sua inscrição, que depois o nosso time entra em contato com vocês para efetuar o pagamento. Beleza? Mas vamos começar nosso bate-papo aqui agora. Augusto, confirma se a gente está ao vivo também no meu Instagram. Confirma isso, que é que não apareceu para mim. Eu estou vendo, tá ao vivo, né? Perfeito. Então estamos ao vivo aí, tudo certinho para a gente começar esse nosso bate-papo. E hoje eu tenho a honra de receber Fernanda aqui, que é minha amiga, parceira, amiga de longa data, né? Uma amizade que vai além aí do trabalho, uma amizade que, sei lá, deve ter uns 20 anos ou mais de 20 anos que a gente se conhece. Sou compadre e melhor amigo do irmão de Nanda e amigo da família. Então, para mim é uma honra danada bater esse papo contigo aqui hoje, Nanda, e queria agradecer desde já por você ter topado de fazer essa conversa, que tem 3 anos que a gente planeja essa conversa aqui e hoje ela está saindo, viu, Nanda? Muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer enorme estar aqui. Bacana, Nanda. E para começar, sem mais delongas, eu queria conversar contigo o seguinte. Primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho quem que é Fernanda Brandão, como que você atua, falar um pouco da nossa parceria e em seguida a gente já entra aí no tema que a gente falar sobre o papel do movimento relacionado à dor. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Brandão, né, sou fisioterapeuta há 13 anos, né, sou pós-graduada em Pilates, traumato, ortopedia e desportiva, né. Atualmente a gente tem 2 estúdios aqui em Petrolina, né, voltado para Pilates, né, então assim, onde eu já conversei isso com você, a gente vem quebrando um pouquinho dessa visão, né, apenas associar o estúdio, né, apenas a um método Pilates. A gente trata aquele espaço como um centro de movimento, né, e lá a base da fisioterapia nata está lá dentro, e aí a gente soma o método Pilates. E aí a gente vai desde uma reabilitação até a alta performance, né, que é o que a gente trabalha hoje. Então a gente tem... Deixa eu só te interromper, desculpa já te interromper assim desde o começo, que é o seguinte, e isso eu acho fantástico, né, essa coisa de não se limitar ao método Pilates, mas explica para quem não está familiarizado com esse termo, qual que seria a diferença, né, do método Pilates para um estúdio, um centro de movimento? Por que é diferente, né, essas duas coisas? Porque lá a gente não usa apenas a metodologia, né, trazida pelo Pilates, né? Lá você tem o maquinário, né, do Pilates, né?
A gente tem a diversidade, o kit completo do maquinário de Pilates, mas além disso, e todas a diversidade, né, de estímulos dados, né, porque hoje a gente tem uma subdivisão gigantesca, né, tem Neopilates, Pilates, Med Pilates, que é o Pilates no solo, acrobático, tem o clássico, enfim. A gente faz a junção de todos esses estímulos. Hoje, atualmente, os estúdios, ele tem o reforço muscular, então foi algo que eu, ao longo desses 13 anos, eu senti essa necessidade, né, de trazer esse reforço muscular. Então, a gente tem um maquinário de musculação, né, que traz esse reforço muscular, que é importantíssimo, né, na prática, e a gente tem a visão fisioterapêutica. Então, a gente avalia o paciente, né, o aluno, a gente ouve a demanda dele, a gente avalia com o olhar fisioterapêutico e a partir disso a gente monta, né, um raciocínio clínico em cima do que ele realmente precisa. E aí a gente montou uma metodologia específica que a gente coloca em prática hoje nos estúdios, né, criada por mim e aprimorada pela equipe, né, e é algo nosso, né, e ao longo dessa jornada que a gente veio sentindo a necessidade, né, e a gente não fica apenas limitado a mobilidade, flexibilidade, exercícios de resistência. Não, a gente tem uma metodologia específica onde a gente usa esses princípios, tanto do método Pilates como do olhar fisioterapêutico mesmo, né? Eu acho isso massa, Nanda, porque assim, eu nasci aqui em Petrolina, mas voltei tem 3 anos para cá, e eu tive a oportunidade de fazer Pilates em outros estúdios. E inclusive em alguns estúdios que é bem engessado em relação ao método Pilates, né? E utiliza ele, arrisca, e tem que ser daquele jeito, não pode ser diferente da forma que foi descrita por Joseph Pilates. E lá no estúdio Fernando Brandão, eu senti que essa visão traz muito mais individualidade, respeitando ali a necessidade do aluno, do paciente que está ali. E o principal, torna-se muito mais interativo, né? Atrativo o Pilates, né? Com certeza. E aí eu queria te perguntar exatamente qual foi o gatilho que você falou assim, ao longo desses 13 anos, eu fui vendo essa necessidade de talvez unir o seu conhecimento da fisioterapia ao Pilates e ao teu conhecimento relacionado ao movimento de uma forma geral. O que foi que você percebeu na tua prática, no teu dia a dia, que te fez tomar essa liberdade, essa licença de expandir essa atuação? Eu acho que é um somatório, sabe, de fatores que vieram ao longo dessa jornada me influenciando. Eu acho que o primeiro ponto essencial é a gente tirar tudo que há de bom naquilo ali e ir somando, né, com outros fatores positivos, né? Então, assim, eu pego o que há de melhor no método Pilates e a variedade que ele traz pra gente, eu somo a essência da fisioterapia, porque eu não sou apenas uma instrutora de Pilates, eu sou fisioterapeuta, né? E eu tô ali agindo como fisioterapeuta. Se eu trabalho com movimento, eu vou desde uma reabilitação até uma alta performance. Por que não pegar o olhar, né? A essência, o olhar clínico da fisioterapia e olhar para você que você é fisicamente bem, mas tem umas alterações posturais que a gente pode melhorar e que isso vai refletir diretamente, por exemplo, na prática do seu esporte, né? Que é a corrida. Não apenas olhar, não, vou fazer um exercício aqui apenas de força e pronto. Entendeu? Então, assim, eu fui juntando. Aí, outro ponto que eu acho que também influenciou muito é o bem-estar que o ambiente traz. Para muita gente, praticar atividade física é algo terrível, é chato, sabe, é doloroso, Então, assim, por que não, né, pegar o que há de bom, a diversidade de estímulo que a gente tem ali, mas sem perder o raciocínio clínico, sem perder o foco, né, e conquistar aquela pessoa que não gosta da prática, por exemplo, é um exemplo apenas, tá? Eu vou citar aqui a musculação, ou o yoga, ou qualquer coisa, a natação, ou sei lá, a hidroginástica que ele não gosta de fazer.
né? Mas que ele precisa do benefício da atividade física. E por que não trazer ele para esse ambiente que é agradável, que tem uma diversidade de estímulo muito grande, sem perder o foco, sempre trabalhando ali em cima de resultado. Então, assim, foram vários fatores ao longo dessa jornada que eu tenho, né, na prática da fisioterapia junto com o método Pilates, que vieram me despertando e que hoje a gente chegou na metodologia que a gente prega lá dentro. Eu acho isso fantástico, né? Quando você falou, lembrei de alguns momentos meu fazendo Pilates contigo e pensei em alguns pontos e algumas conversas que eu já tive com alguns pacientes. Primeiro, relacionado com as conversas que eu já tive com alguns pacientes, eu costumo falar o seguinte, é comum, hoje cada vez menos, mas é comum às vezes o paciente chegar com um certo preconceito quando eu falo com ele sobre o Pilates. Total. Porque ele tem aquela imagem de que é alongamento, que é algo monótono. Eu falo isso com o paciente jovem acha que vai chegar lá e vai estar cheio de velhinho no Pilates. E, cara, você chega no teu estúdio, vai ter o velhinho, mas vai ter o cara de 15 anos que está praticando beach tênis, vai ter o de 35 que é triatleta, vai ter o de 60 que é maratonista, o adolescente. Então, assim, é literalmente a forma de você atender todos os públicos, porque você consegue individualizar. Você falou um negócio bacana que é pegar esses vários estímulos, as possibilidades de estímulos. Então, quando você chega num lugar como esse, você não está restrita e limitada a fazer aquela coisa engessada, é bem individualizado, né? Isso. Eu percebi isso, por exemplo, ano passado, por tua culpa, eu resolvi fazer uma prova de triatlon. E aí, naqueles meses que antecederam a prova de triatlon, a gente mudou completamente o nosso treinamento dentro do Pilates, né? Então, a gente começou a trabalhar coisas que iriam melhorar minha performance, exercícios que iriam melhorar minha performance na bicicleta, exercícios que iriam melhorar minha performance na natação, que eram duas atividades físicas que eu não estava habituado a fazer, eu só corria. E aí agora, nesse início do ano, eu meio que me afastei um pouco do triatlo, estou focado em fazer maratona, e a gente já mudou novamente. Exatamente. E o mais legal é, isso tudo voltado para eu também não sentir dor, né? Porque eu já tenho histórico de sentir dor. E a gente não perde o foco. Não perde o foco, exatamente. Então eu acho isso muito massa, assim, eu tive algumas experiências antes, né, ruins com Pilates, de às vezes chegar para fazer um treinamento, e tá eu, uma senhora de 65, uma outra adolescente, e todo mundo fazer o mesmo exercício. A mesma coisa. A mesma coisa. Eu ficava assim, qual que é a lógica disso? Minha necessidade é completamente diferente. Não consigo. Não consigo colocar em prática isso. Para mim é muito claro, sabe? É você individualizar, é você, de fato, entregar o 100%, né? E a gente trabalha com resultado. Né? Eu trabalho em cima diariamente com a equipe, sabe? Nunca vai ser um exercício por fazer, né? Fazer. Nunca vai ser. Então, tem uma prática que eu falo para eles e que foi até um aluno, um grande amigo meu, Edis, que me despertou, que eu fazia sem nem perceber todas as aulas, independente do tempo que você esteja comigo, eu sempre vou perguntar. E aí, você tá bem? Como é que você tá? Pô, verdade. Como é que você tá hoje? Isso, né? Então, assim... Pergunta como é que foi a corrida, como é que foram meus treinos, verdade. São perguntas que são naturais pra mim, porque eu preciso saber como é que você tá hoje, né? Como é que você correu antes? E aí, como é que foi? Você tá sentindo alguma dor? Né? Vai ser sempre direcionado pra você. Nossa. Né? Sempre personalizado. E eu acho que é isso, né, que faz a gente chegar ao resultado, de fato, né, e aí dar respaldo ao trabalho, à metodologia que a gente vem criando, né, e trabalhar a nossa felicidade de estar colocando em prática, né, a fisioterapia, de estar aplicando aquilo ali que a gente ama. Massa demais, Nanda. E você falou que no estúdio Fernanda Brandão você consegue trabalhar, né, desde a reabilitação até a alta performance. E aí, para quem não sabe, né, de outubro para cá a gente trouxe, né, parte da reabilitação do Estúdio Fernando Brandão aqui para dentro da Clínica Fibonacci, uma forma da gente conseguir trazer uma individualidade a mais ali, né? Aquele paciente que ele precisa estar mais específico, sozinho, ter esse olhar um pouco mais individualizado, a gente consegue fazer aqui. Só que a experiência que a gente tem tido tem sido muito bacana porque tem sido por um curto prazo.
a gente individualiza que rapidamente esse paciente ele já consegue ir para o grupo, que a gente sabe que o fazer atividade física em grupo tem um efeito positivo Sim. também. Lógico que tem aquele paciente que quer ficar sozinho, que quer ficar mais isolado durante o exercício. E que é importante, né? Inicialmente. Às vezes depende até da condição física e neurológica do paciente, às vezes inviabiliza dele ir para um estúdio e a gente consegue fazer isso aqui. Né? Eu costumo dizer, muita gente já me ouviu falar isso, que são vários bloqueios, né, e preconceitos que a gente vem trabalho de formiguinha quebrando, né? E um deles é esse olhar diferenciado para o estúdio, para o espaço, né, que a gente tem, que é, né, trazer essa visão, né, de um espaço de movimento. Ali você consegue atingir qualquer objetivo que envolva movimento, né? E aí eu sentia falta da essência da fisioterapia. A essência da fisioterapia é a reabilitação, né? A gente reabilita né, de forma nata ali. E aí eu não conseguia, né? Era um caso ou outro e tal. Muito raramente alguém procurava o Pilates ou um médico indicava um Pilates para reabilitação. Muito raramente. E aquilo ali sempre martelou meu coração. Eu disse, caraca, eu preciso de um espaço maior para eu criar um ambiente paralelo onde eu consiga integrar e tal. E aí veio a Alan. E aí veio a Fibonacci e hoje eu me sinto completa, né? Porque aqui a gente trouxe a essência do estúdio para cá, então a gente consegue sentir essa conexão, essa ligação, né? É como se a gente estivesse lá, no mesmo ambiente, e a gente trabalha com a reabilitação nata, né? E aí é perfeito. Tem sido fantástico. Assim, e é melhor do que a gente imaginava por conta da logística que foi criada aqui dentro, né? Que é completamente diferenciada. Sim, certeza. Aqui, para quem não sabe, a gente preza muito pelo trabalho interdisciplinar, né? Pela comunicação. Essa conversa faz parte, inclusive, da nossa filosofia, né? De não trabalhar de forma vertical, onde existe uma hierarquia profissional, seja profissional ou seja com o próprio paciente, mas sim trabalhar de forma horizontal, onde, através do diálogo, a gente consegue atingir os melhores resultados para o paciente, né? O diálogo seja com o fisioterapeuta, com o nutricionista, psicólogo, qualquer outro profissional que esteja cuidando do paciente. Né? E a gente tentou colocar aqui na Clínica Fibonacci uma estrutura física e uma organização para facilitar exatamente essa comunicação. Mas, bora falar do nosso tema. Bora. Vamos falar sobre movimento e dor. E aí eu queria, antes de mais nada, Nanda, perguntar para você qual que é a tua visão, né? Onde que o movimento ele pode auxiliar no manejo da dor e se existe uma diferença, né, em se tratando de dor aguda a dor crônica, né? Lembrando que dor aguda é aquela dor que tem menos de 3 meses que o paciente está sentindo e dor crônica é aquela dor que já tem mais do que 3 meses que o paciente está sentindo. Então, se existe uma diferença de manejo nesses dois pacientes quando se fala em movimento, como você individualiza? Não, então, assim, existe uma grande diferença, né? A dor aguda, ela tem a função de alertar o corpo, né, sobre algo que está acontecendo, né, proteger ali. Então, como ela tem uma duração menor, né, a gente maneja o movimento priorizando movimentos mais leves, né, trabalhando mais a mobilidade, alongando, né, priorizando não perder a capacidade funcional da articulação, em geral, a funcionalidade, né, a gente orienta caminhadas leves, né, e por aí vai. O raciocínio é esse, né. A dor crônica, ela funciona da mesma forma, porém a gente entra com um fortalecimento, né, progressivo. E, além disso, a gente pode estar orientando, né, atividades aeróbicas de maior intensidade, uma natação, uma bike, né? Acho que funciona mais ou menos dessa forma, né? O movimento, ele vem nesse sentido, tanto na dor crônica como na aguda, a ajudar, né, a circulação, melhorar a circulação local, diminuir aquela inflamação tecidual, preservar a mobilidade, a funcionalidade,
né? Dar consciência a ele, né? Do corpo como... Porque a gente conversa muito sobre isso, eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha o nosso trabalho é evitar a cinesiofobia. Isso atrapalha muito, né, a dinâmica e a evolução do nosso processo. Então, dar consciência a ele, consciência de movimento, consciência de percepção, né, prevenir rigidez, evitar rigidez muscular, articular, né. Existe um negócio bacana sobre isso, da cinesiofobia. A gente conversa muito sobre isso, né? Muito. Inclusive, assim, a gente preza muito por uma fisioterapia precoce, em diversas situações de dor aguda, exatamente porque a cinesiofobia é um grande vilão. Muito. Né? E o que é a cinesiofobia? É aquele paciente que ele está sentindo dor, seja por um processo inflamatório, seja por um processo cirúrgico, foi submetido a uma cirurgia. Inflamação. Uma inflamação pós-cirúrgica, uma lesão, exato. E aí ele começa a ficar com medo de se movimentar, através daquele medo de fazer aqueles movimentos que ele acredita que vai repercutir, que podem até de fato repercutir na dor que ele está sentindo, pode acentuar, né, a dor que ele está sentindo. Só que o problema é que isso é disfuncional, né? De certo modo é um mecanismo de proteção do nosso corpo, porque o nosso corpo quer evitar a dor. Sim. Né? Porque ele acredita, é natural, né? Então, se existe uma inflamação, ele quer repouso para que os agentes pró-inflamatórios do organismo consigam atuar. Só que esse repouso de forma demasiada, ele pode ser prejudicial. Porque, como você falou, o próprio movimento ele vai melhorar a perfusão, a circulação local e trazer mais agentes pró-inflamatórios. O repouso em si, ele vai trazer outros prejuízos para esse paciente, de perda de massa muscular, de dificuldade respiratória. Então a gente precisa evitar, na realidade, essa cinesiofobia. Né? Então, por exemplo, um dos contextos que eu mais vejo cinesiofobia é aquele paciente que trava a coluna. Né? Então, foi se abaixar para amarrar um cadastro, pá, travou a coluna, aquela dor insuportável, pior dor da vida. E aí esse paciente ele chega no consultório, geralmente com um shift lateral, né, que já é cinesiofóbico, porque se ele ficar reto e dói, então ele já posiciona a coluna de forma alterada, e ele chega completamente engessado. Total. Né? E por que ele chega engessado? Porque se ele movimentar, dói. E aí, esse engessado é uma bronca danada, porque a musculatura ela vai tensionando. Que além de tudo, vem as compensações. As compensações, exatamente. Né? E as sobrecargas. Então, assim, ele vai gerar uma sobrecarga em outras articulações, em outros lugares do corpo dele, né? Então, assim, isso vai trazer danos. Além de tudo isso que a gente falou, né? Rigidez, capacidade respiratória, né? A má circulação, o que vai demorar ainda mais o processo inflamatório, enfim, tudo que você acabou de falar, vai trazer isso, né? Além dele ficar engessado, ele vai estar ali compensando. Né? E vai acabar repercutindo danificando em outras estruturas. Exatamente. Né? E aí, e sem contar que é o seguinte, né? Tanto essa compensação como essa tensão acentuada muscular vai também gerar dor adicional para esse paciente, e essa dor já começa a ser uma dor não mais de alerta, mas sim uma dor por conta da disfunção que vai virando uma bola de neve. Exatamente. Né? E se a gente não propõe a esse paciente um movimento precocemente, as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, né? Até para a gente identificar e ele também entender qual é a dor que ele está sentindo e passar isso para a gente. Sim. E assim, até para também isolar, né? Essa dor aqui, tá tudo bem, essa dor faz parte, mas essa outra dor aqui não, isso aqui a gente já é disfunção, já é consequência disso, né? E um negócio bacana é assim, estimular esse paciente a ele fazer aquele movimento que ele tem medo de fazer. Esse é o maior desafio. Isso é difícil, né? Esse é o maior desafio. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo pilates contigo e você estava fazendo reabilitação até de um colega médico que ele tinha operado o joelho. Sim. Não sei se tu lembra. Um cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Não vou falar o nome Tem tempo isso, tem 3 anos aqui. Enfim, e aí assim, ele chegou nesse primeiro dia, cara, não andava assim, sabe? Assim, eu andava com o joelho travado, e aí em uma sessão de pilates, lembrou? Em uma sessão de pilates, ele saiu andando praticamente normal. Só em você tirar o medo, através de algumas estratégias, você tirar o medo dele caminhar.
Né? Atendi uma paciente aqui. Essa semana passada, sexta-feira. Eu entrei com Carolzinha e aí ela fez cirurgia, né, pela segunda vez. Perfeito. Lombar, hérnia lombar, e ela chegou muito cinesiofóbica. Muito, assim, excessivamente. Mas a gente até entende, né, o quadro. E veja, 24 horas depois do operatório, 24 né? horas. Foi no dia seguinte já. Foi bem desafiador, mas assim, a gente ficou feliz da vida. Eu saí daqui radiante, porque ela chegou muito... Ela não queria estar ali, sabe? Aquela situação. E aí a gente estimulando. Até uma hora que eu peguei, fiquei de frente pra ela e disse, olha, confia em mim. Eu tô aqui pra lhe ajudar. Confie. E aí a gente começou a trabalhar a descarga de peso, né? A respiração dela estava ofegante, ela estava respirando curtinho e sabe aquela respiração tensa, ela não estava conseguindo respirar direito. E aí o tempo todo, relaxe, confie, solte. Se eu estou lhe estimulando é porque você consegue. Até que ela foi relaxando, o movimento foi fluindo. Ela foi vendo que não ia acontecer o que ela estava achando que ia acontecer, que ela tinha capacidade de fazer aquilo ali. Ela chegou sem conseguir andar direito e saiu andando. Sentou lá fora sozinha, não precisou de ajuda de ninguém para esperar, né, a pessoa vir buscar. Ela saiu radiante daqui. Então, assim, é muito gratificante. É gratificante demais isso. E assim, isso a gente está falando de uma dor aguda, né? Então, a gente quebra... A Siri está querendo participar aqui da live com a gente. Então, isso quebra muito aquela ideia de tipo, não, operou, você vai ficar 30 dias de repouso. Não existe mais. Pois é, loucura, né? E que ainda existe muito na cabeça das pessoas, né? A gente não tá falando nem de dor, assim, por uma cirurgia. A gente tá falando de dor de uma lesão. De modo geral, né? Não, eu tô sentindo dor, eu não vou lá fazer exercício porque eu tô com dor, né? Hoje, para quebrar a cabeça de algumas pessoas em relação a isso, colocar o inverso na cabeça deles é bem desafiador também. Mas aos poucos a gente vem mostrando, né, o resultado, mostrando para eles que não funciona mais desse jeito, que o repouso ele não é benéfico, e aí a coisa vai fluindo. E existem técnicas, Ana, por exemplo, eu tô com um paciente que, enfim, teve um entorse de tornozelo, tá com bastante dor aguda, machucou ontem, e aí esse paciente ele chega completamente cinesiofóbico para você, mas ele de fato não consegue pisar ali, né? Ele tá com dor e não consegue. Existem técnicas para você aliviar a dor desse paciente, para você conseguir inserir um movimento para ele naquele primeiro momento? Existe. A gente inicia com técnicas passivas, né? A gente vai primeiro avaliar, né, o local, a lesão, né? Perceber, saber o mecanismo, o que aconteceu, a gravidade, avaliar tudo, o nível de dor dele. E aí a gente pode iniciar com técnicas passivas, né? A gente pode manipular aquela articulação, a região, né? E aí a gente, de acordo com o feedback, né? Tanto do paciente como o feedback nosso, em relação ao toque, à manipulação, a gente vai evoluindo gradativamente, entendeu? Massa, perfeito. Nesse contexto de técnicas que você pode utilizar, que você falou da manipulação, da própria palpação, da avaliação, utilizar estratégias como TENS, laser, também faz sentido. Eu sou apaixonada pelo laser, né? Bacana. Eu costumo... Quem me conhece lá dentro do estúdio aqui sabe da minha paixão. Eu acho que ele, assim, é o melhor aliado pra gente em relação à inflamação, lesão, né, tecidual. Ele tem um efeito anti-inflamatório e analgésico excelente e ele ainda é reparador tecidual. Então, ele ajuda, acelera a cicatrização local, né? Então, para mim, ele tem ação analgésica imediata e tem ação anti-inflamatória e cicatricial. Isso. Para mim, ele é o que a gente mais usa hoje em dia. Mas você falou um termo aqui, só para deixar claro, você falou um termo que é fisioterapia passiva, né?
O que seria fisioterapia passiva, só para... No caso, o fisioterapeuta iria agir de forma passiva, né? Iria realizar alguns movimentos, né? Alguns trabalhos de mobilização ali pelo paciente. Sim. Ativa, a gente coloca o paciente para realizar. Em si. Isso. Perfeito. E isso é uma regra, por exemplo, o paciente está com dor aguda, você começa com a fisioterapia passiva e depois entra com a ativa, ou não? Às vezes esse paciente, ele... Não. Depende muito do estado emocional do paciente, da lesão. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa é você avaliar. E avaliar, por isso que eu acho massa aqui, a dinâmica que a gente criou. Avaliar não é só avaliar a parte física. Sim. Existem outros fatores, né? Certeza. Que estão ali e que influenciam diretamente. E a gente fala assim, que a gente... muitas vezes não faz só o papel do fisioterapeuta, porque o apoio emocional numa situação dessa é muito grande. A gente tem que estar apto a dar esse apoio emocional, né? É importante. Assim, eu costumo falar que o paciente ele tem um contato comigo uma vez por mês, às vezes se ele estiver demandando um pouco mais, 2 vezes no mês, enfim, às vezes até 3 em 3 meses. Com o fisioterapeuta não, né? Ele tem esse contato muito mais próximo, 2, 3 vezes por semana, e acaba sendo um terapeuta ali, né? O paciente acaba se abrindo e você acaba tendo acesso a algumas nuances, alguns detalhes da vida desse paciente. E que são importantíssimos. E que são importantíssimos nesse processo de tratamento, né? No processo terapêutico da dor do paciente. Principalmente, né? Da dor. Exato. E em relação até às próprias inseguranças, você falou dessa paciente, né, que você está acompanhando, que o time está acompanhando. Pô, ela foi operada 2 vezes, foi uma hérnia de disco. É raro a gente ter uma recidiva de hérnia de disco. Essa paciente jovem, né? Jovem, teve uma recidiva de hérnia de disco, a gente fez uma cirurgia. Então, chega com muito mais fatores externos perdão, externos não, chega muito mais fatores psicológicos associados, né? Sim. Então a cinesiofobia dela tem o componente da dor, tem um componente da manipulação cirúrgica, mas tem um componente do histórico emocional dessa paciente que precisa ser trabalhado também, né? Se eu não parasse ali, se a gente não parasse, né, e desse esse apoio emocional naquele momento, ela ia sair, né, compensando, evitando fazer a descarga de peso que ela já estava apta a fazer, né, ia manter a insegurança, né, o medo, poderia ser que não voltasse, por medo, pânico, não quero mexer, eu tô com medo, né, então assim, é importante demais. Muito, né? Faz toda a diferença. Eu tenho, Nanda, 2 casos bem marcantes, assim, para mim, do quanto que isso é importante, do quanto que esse manejo precoce e bem qualificado, ele é importante. Primeiro foi um caso, assim que eu cheguei aqui em Petrolina, um caso de um paciente que foi operado pela nossa equipe, não era um paciente meu, mas era um paciente da nossa equipe, e que ele foi operado e esse paciente sumiu, com hérnia de disco, cirurgia simples, e ele sumiu. 3 meses depois ele volta para mim sem ter feito fisioterapia. E ele entra no consultório assim, cara, completamente cinesiofóbico, travado. Caramba, 3 meses depois. 3 meses depois. Eu falo assim, você tá assistindo dor? Ele falou, não, mas eu não melhorei, eu tô torto aqui assim. Sabe aquelas histórias que escuta assim, o período da coluna ficou torto, né? Muitas vezes é simplesmente isso, né? Então assim, ele desenvolveu um padrão pré-cirúrgico cinesiofóbico por conta da dor, mecanismo de proteção, que não foi trabalhado adequadamente, fez a cirurgia, pós-cirúrgico não foi quebrado esse padrão se perpetuou, e ele 3 meses depois mantinha isso e com as consequências disso, né, de sobrecarga de quadril, de sobrecarga de joelho, porque você quebrou todo um equilíbrio dinâmico desse paciente, né? Então esse foi um caso assim, marcante demais. E teve um outro que, esse não, foi um paciente meu mesmo, um paciente que eu acompanhava, fez fisioterapia pré, no pós, ele fez a fisioterapia, voltou para o interior, a gente opera muito paciente, você já percebeu isso, né? A gente opera muito paciente que não é daqui, voltou para o interior e também deu uma relaxada na fisioterapia, sabe? E aí ele ficou com um shift, assim, demorou muito, até que eu bati na tecla e fiz, cara, vamos fazer o seguinte, você vai fazer fisioterapia aqui em Petrolina, tu vai dar um jeito, vai vir para cá, vai ser acompanhado com uma equipe qualificada, e aí foi quando a gente conseguiu resolver esse shift dele. Porque realmente tem que ter um olhar cuidadoso, um olhar atento e não negligenciar isso. Faz toda a diferença. E assim, uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla também, que
por muito tempo não se valorizou isso, é a fisioterapia pré-operatória. Pré-operatória, Faz toda a certeza. diferença. O pós-operatório de uma pessoa que investe nisso é outro. Com certeza. É outro. Com certeza. Porque assim, existe todo o trauma de você passar pela cirurgia, o medo, a insegurança, né, por ser uma cirurgia e tal. E aí, você não realizar a fisioterapia pré, isso torna o seu pós-operatório possivelmente mais complicado, demorado. Se você investe nisso, no pré, caramba, e assim, não é só em relação à força, mobilidade, é consciência corporal. Certeza. Você tem uma percepção diferente do seu corpo. E eu acho que eu falo que é um dos maiores ganhos que a gente, né, consegue dentro do estúdio, é dar consciência corporal aos pacientes, aos alunos, né? Porque isso é que faz toda a diferença. Seja você encaminhado por uma cirurgia, seja você para o seu esporte, seja a corrida, seja a natação, seja o beach tênis, qualquer situação que seja. Você ter consciência do seu corpo, você torna toda a situação que você se colocar muito mais segura, né? Você consegue se perceber, se corrigir, evitar sobrecargas, né? Entender os seus limites, respeitar os seus limites. Isso é sensacional. Não, eu hoje eu considero inclusive obrigatório, e por conta disso eu já tive algumas experiências muito legais. Então eu acho que quem é paciente meu que está acompanhando talvez até esteja vendo aí esses pacientes. Eu já tive umas 3 experiências assim de falar, olha, teu caso é cirúrgico, mas eu só te opero depois que você começar a fisioterapia. E aí você vai iniciar a fisioterapia porque a gente precisa que você esteja fazendo para que a gente realize sua cirurgia. E esse paciente incrivelmente melhora, volta para mim 100% e eu falo assim, olha, você está muito bem, não precisa mais a gente fazer a cirurgia. Nossa. E de cancelar, de paciente com cirurgia marcada, cirurgia particular do paciente já ter juntado dinheiro, cara, assim, casos fantásticos, e do paciente fala, mas como assim, você está bem, não precisa, sabe? Então é fundamental, é fundamental. Você reduz dor no pós-operatório, consequentemente você reduz tempo de internação, complicações pós-operatórias, como pneumonia, trombose. Exatamente. Enfim, é completamente diferente quando você opera um paciente que vem fazendo fisioterapia de um paciente que não está fazendo absolutamente nada sedentário e de repente cai naquela cirurgia ali. E às vezes assim, o paciente acha que precisa de muito. Não, cara, às vezes 3 semanas de fisioterapia, que é aquele período de pré-operatório, de você fazer exames cardiológicos, pareceres, enfim, faz toda a diferença. E outra coisa, eu costumo dizer que a fisioterapia mesmo, assim, né, pré-operatória, para quem tá com uma cirurgia, né, ali engatilhada, é uma transformação de vida. Porque tem um resultado tão positivo no pós-operatório que a pessoa não abandona mais. Não abandona. O exercício, o movimento, né? Exatamente. Ele não necessariamente vai ficar na fisioterapia, mas né, ele vai buscar alguma coisa para manter aquela prática e não voltar à situação de antes e se expor a uma possível nova cirurgia. Sem contar com um vínculo de confiança com aquele profissional, que isso é muito legal. Ele faz a fisio pré, cria o vínculo com o fisioterapeuta, no pós ele já é acolhido de uma forma diferente. Não é aquela pessoa que você está conhecendo e que vai cuidar de você. Exatamente. A pessoa já conhece teu caso, já conhece as suas nuances, seus medos, suas inseguranças. Exatamente. E você consegue acolher de uma forma completamente diferente, né? A gente teve um caso agora recente de uma aluna amiga que operou o quadril. Sim. Né? Tava numa situação bem delicada. Eu fiz o pré-operatório dela, né? Eu e Lari Pantoja, minha parceirona. A gente conseguiu, assim, um ganho maravilhoso em relação a toda a situação delicada que ela né, se apresentava. E a cirurgia dela foi muito boa, um tempo, assim, muito, muito bom. O médico, ela operou lá em Salvador, o médico elogiou a qualidade da musculatura dela e, assim, o pós-operatório dela é incrível. A gente tava, eu nem conversei com ela, se ela estiver ouvindo a live, Lari, você sabe, né? Eu vou te responder, calma. Eu ouvi o áudio dela e aí ela falando, ela tá...
Ela mandou um podcast, né? Um podcast. Geralmente ela manda um podcast. Exatamente. Aí eu tava dirigindo, não consegui responder ainda, mas eu vou responder. E aí ela falando, né, que ela tá maravilhosa. Se pudesse, liberava pro Pilates, pra natação, tudo. Isso é indicativo de 30 dias, após 30 dias da cirurgia. Mas ela tá tão bem, né, que ela poderia, mas dentro da segurança, que a gente preza muito, né, para não pecar pelo excesso, né, a gente vai manter o protocolo direitinho, mas assim, ela tá muito bem, e isso é resultado, né, dessa dedicação do pré. Com certeza, faz todo sentido. Nanda, eu queria mudar um pouquinho agora, a gente falou bastante aí de dor aguda, eu queria mudar um pouquinho agora para aquele outro perfil de paciente, que é o paciente que tem dor crônica, que é um paciente que o olhar, como você falou, já é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de movimento para esse paciente. E além desse olhar diferente, a gente tem desafios completamente diferentes, né? Existe um perfil de paciente que tem dor crônica, que é obrigatoriamente esse tipo de dor é crônica, que é o paciente que tem fibromialgia. Sim. Como que é lidar com esse paciente que tem fibromialgia e trabalhar? A gente tem alguns pacientes que são acompanhados aqui com a gente na clínica que tem fibromialgia. Quais são os desafios de você implementar uma rotina de movimento que é tão importante nesse tratamento dele? É bem complexo, né? Porque são vários fatores que influenciam a realidade, né? Daquele indivíduo. É bem desafiador, porém, a gente estimula bastante, porque a gente sabe hoje, né? E isso eu falo para todos eles, que já existem vários estudos, né? Que abordam a melhora, né? Um dos fatores que traz a porcentagem maior de melhora, né, da dor é a atividade física. É a prática da atividade física regular. Exatamente. Né? E aí eu falo para eles, mando o artigo até para eles lerem, né, se atualizarem, terem conhecimento daquilo ali e incentivando, motivando, né, a prática, personalizando o treino deles, né, sempre buscando adaptar de acordo com a forma como eles chegam, né, a cada sessão, a cada encontro, mostrando para eles quais são os benefícios, né, incentivando para outras práticas, né, que não é só atividade física. Tudo bem que quando a gente inicia, a gente acaba gerando, quando a gente dá o pontapé, né, ali o start em uma mudança, você vai em cadeia. É o hábito angular, né? Muda aquele hábito e em sequência vários. E aí a atividade física, quando você se coloca ali, né, a mudar o hábito, a começar a ter uma constância na prática da atividade física, o seu sono tende a melhorar, a sua alimentação, você começa a ter um olhar diferente. Não, tô investindo aqui, né, deixa eu comer melhor para o resultado vir. E aí, o humor muda, né? O humor, a satisfação, né, a confiança, a autoestima, isso tudo vai em cadeia melhorando. E aí a gente, né, aos poucos vai atingindo o resultado, né? Isso que você falou é fantástico, porque é realmente isso. Para a fibromialgia, a terapia que a gente tem nível de evidência A, inclusive com melhor resposta do que o próprio tratamento medicamentoso, é o exercício. Exatamente. Só que é muito difícil, né? Às vezes você chegar para um paciente que sente dor, para quem não conhece, fibromialgia é uma dor crônica que ela é generalizada, né? O paciente sente dor em várias partes do corpo. E é muito difícil chegar para um paciente desse e falar, olha, faz parte do seu tratamento a atividade física, ou melhor, o principal tratamento seu é a atividade física. E aí eu vejo que é necessário, né, não só nesses casos, mas em todo paciente que tem dor crônica, a gente ter um esforço de dedicar-se em explicar a importância disso. E né? aí explicar, com bastante clareza, né? Eu costumo dizer que eu sou guerreira, né? Eu não desisto fácil, não. E também não deixo de desistir fácil, não. Então, assim, eu fico no pé, né? Eu mantenho um constante contato. A gente faz a prática, né? De manipulações, né? Para dar conforto. Mas, assim,
é um desafio muito grande trabalhar com esse perfil e tendo a responsabilidade, né, de um movimento ter essa influência tão importante na vida deles, porque no início vai doer mais do que o normal. Sim. Só que é o que eu falo para eles, vocês têm que ultrapassar essa barreira, né? Porque normalmente estão sedentários, né? Parados completamente, perfil emocional abalado, enfim. Então, no início de qualquer atividade física, você sedentário, você vai sentir muita dor muscular quando você inicia. Se você pratica pilates há muito tempo, aí vai fazer uma natação, você sente a dor muscular diferente. Pô, não tô sentindo um músculo aqui que eu não sabia que eu tinha, né? Uhum. E aí, assim, imagina para quem tem fibromialgia. É muito difícil, mas a gente segura a mão firme deles, né? E estimula o tempo todo essa quebra da barreira, porque quando você ultrapassa essa barreira da dor inicial da prática da atividade física, o benefício vem. Exato. Tem um ponto interessante no paciente que tem fibromialgia, que assim, a fibromialgia ela entra dentro do universo chamado de dor nociplástica, né? Que é aquele paciente que ele tem uma dor onde o cérebro ele tem uma interpretação deturpada da percepção dolorosa e ele acaba tendo como se fosse uma ausência de filtro e tudo chega com uma percepção bem acentuada. Sim. Por isso que ele sente essa dor generalizada. Mas boa parte dos pacientes com fibromialgia, eles vão ter muita tensão muscular. Uhum. E aí a origem dessa dor acaba sendo, em parte, de formação de trigger point, de ponto de tensão muscular. E aí eu gosto muito de explicar para o paciente duas coisas, né, para o paciente que tem fibromialgia. A primeira é o que é um trigger point, um ponto de tensão muscular. Sim. E a segunda, a base fisiopatológica da fibromialgia, né? Então, se a gente parar pensar num ponto de tensão, nada mais é do que um músculo que está contraído e ele não está conseguindo relaxar. E aí ele está com a pressão aumentada e o fato dele estar com a pressão aumentada faz com que ele não consiga receber sangue. Exato. Se ele não recebe sangue, ele não recebe oxigênio e glicose. Aí ele começa a entrar em metabolismo anaeróbio. E aí ele começa a produzir ácido lático e aí fica inflamado, produz E aí acidose. qualquer movimento que você faça, ao invés de relaxar, fica tensionando cada vez mais. Fica tensionando. Mas se a gente começa a acrescentar, a introduzir gradativamente exercício que vai vasodilatar esse paciente, eu começo a trazer sangue. Exatamente. Eu começo a trazer sangue e, consequentemente, o relaxamento da musculatura. Aí o paciente ele começa a ver lógica nisso, né? Ele fala assim, não, eu vou fazer um movimento, vou mexer o músculo que tá doendo. Mas calma, vai incomodar, mas gradativamente a gente vai perfundir mais essa musculatura. Aí a gente entra também com a parte manipulativa. Exatamente. Né? Que entra na ideia de trazer um passivo para a gente conseguir fazer a fisioterapia ativa, né? Exatamente. E um outro ponto importante é que quando a gente faz o exercício físico de modo geral, principalmente se essa atividade física ela é prazerosa para o paciente, aí você falou um negócio que é legal, né? Que não adianta você propor o paciente fazer uma atividade física que ele acha o ó, né? Que ele não gosta. Você tem que tentar introduzir algo que seja minimamente prazeroso para esse paciente. Então, quando ele faz uma atividade física que ele gosta, que ele se sente entusiasmado, que ele sai dali feliz e ele vai motivado a realizar aquela atividade física, ele vai produzir praticamente as mesmas substâncias que os medicamentos para o tratamento da dor crônica ou da fibromialgia, ele vai estar estimulando esse organismo, né? Que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então eu falo assim, olha, o exercício nada mais é do que um medicamento natural. E são as mesmas substâncias que você vai produzir, só que em quantidade maior e de forma saudável. E é onde a gente consegue, né, fazer o desmame da medicação. Fazer o desmame da medicação, perfeito. Eu falo que a medicação ela entra como se fosse um colete salva-vidas, mas que esse paciente precisa saber nadar sozinho, né? Exatamente. Então, vou te ajudar aqui, mas tu tem que se virar, você tem que aprender a nadar sozinho, para que a gente gradativamente tire esse colete salva-vidas e você vá embora, né? Isso. E Nanda, falando ainda sobre essa parte motivacional, né, desses pacientes que têm dor crônica, existe realmente essa dificuldade da gente conseguir estimular, da gente conseguir motivar, mas existe também a dificuldade do paciente ele manter e persistir, né? Uma vez que ele inicia, às vezes o paciente ele fica bem e ele acaba relaxando, né? Sim. Como que você lida com esses pacientes? Como que você tenta estimular essa manutenção do exercício físico? A gente, o paciente que cria um vínculo com a gente no estúdio, a gente cria uma conexão muito, né, muito forte.
por conta da frequência e tal. E aí, acaba que a gente cria um vínculo forte, né? Um elo forte. Então, a gente está ali o tempo todo em contato, né? E tentando o tempo todo trazer. Só que, Alan, eu abordo isso, eu já conversei até com você em relação a isso. Eu trabalho muito, mesmo com esse perfil de paciente, a autorresponsabilidade. Sim, com certeza. Né? Porque ele precisa saber que ele tem um aliado, mas que a parte dele ninguém vai conseguir fazer. Certeza. Né? Então, a gente dá o suporte, a gente tá ali atrás, né? A gente faz toda a adaptação, a gente associa, né, técnicas para dar o conforto, né, para ele conseguir evoluir o tempo todo buscando a melhora da melhor forma possível, mas ele tem que entender que a parte dele é a parte dele, só ele pode fazer, né? Então, a gente trabalha com esse equilíbrio. A gente tá puxando, né? Incentivando, motivando, né? Mas a gente também dá o pé no chão. Isso é fantástico, Nanda. Quando eu fui fazer meu consultório, eu queria muito colocar uma frase que representasse, no meu consultório, uma frase que representasse o que eu penso em relação à maioria dos meus pacientes, né? É lógico que existem exceções, mas uma frase que a maioria dos meus pacientes, quando eles sentassem, eles lessem uma frase que aquilo tivesse diretamente relacionado com o tratamento dele. E a frase que eu coloquei foi: seja você mesmo o protagonista do seu tratamento. Perfeito. E é impressionante, os pacientes, eles chegam, leem aquela frase, na primeira consulta, às vezes eles não entendem. Eles ficam meio que sem compreender. Mas no retorno, no segmento, aquilo ali começa a fazer muito sentido para o paciente. Porque a gente está aqui para facilitar o processo, né? A gente está aqui para auxiliar nesse processo. Mas existe, de fato, a responsabilidade que precisa ser assumida pelo paciente, que a gente não consegue assumir isso por ele. Exato. O que a gente consegue fazer é mostrar para ele a importância dele assumir essa responsabilidade e dar os recursos necessários para que ele possa assumi-la. Mas tem a parte que cabe a ele. Tem a parte que a gente não consegue ir além, né? A gente consegue motivar, a gente consegue incentivar, ser um ombro amigo, estar do lado. Exato. Mas tem que ter a participação ativa desse paciente, né? E, lógico, existem situações onde, infelizmente, o paciente está num estado de vulnerabilidade, por exemplo, paciente com dor oncológica, que a gente tem que assumir toda essa responsabilidade do paciente, né? Praticamente colocar o paciente no colo e assumir esse processo. Mas isso é exceção quando a gente analisa o universo de pacientes, né? Com certeza. E Nanda, em relação a enxergar essa importância do movimento, eu gravei um podcast, deve ter 3 anos mais ou menos, com alguns educadores físicos, e a gente conversou um pouco sobre isso e eu estava relembrando disso mais cedo. Você acha que atualmente existe já um olhar diferente da população em relação a isso? O pós-pandemia mudou um pouco a percepção das pessoas? Como é que você enxerga isso? Você está inserida hoje em um espaço que é um centro de esporte, que é a MS, né? Você percebe essa diferença de alguns anos para cá? Total. A pandemia, ela transformou, né? Por conta da condição que a gente ficou, né? E o incentivo que fizeram em relação à atividade física, mesmo em casa, se movimente e tal, mudou completamente. A gente vê o Vale, né? Incentivando a prática de esporte, de atividade física o tempo todo. Todos os esportes cresceram, novos esportes, né? Se instalaram aqui, e aí você vê público enorme que era completamente sedentário, praticando até em excesso, né? E assim, incrível, é incrível. Dá pra ver, é notória assim, a mudança, a transformação que aconteceu. Isso deixa a gente muito feliz, né? Muito. Porque assim, algumas pessoas ficam muito apegadas àquelas pessoas que estão se lesionando, né? Fala assim, mas todo mundo agora tá querendo jogar beach tennis, tem um bocado de gente se machucando. Mas todo mundo quer fazer crossfit, tem um bocado de gente se machucando. Cara, mas o benefício, a gente coloca isso numa balança, é incrível. O benefício é infinitamente superior do que o prejuízo. E basta simplesmente a gente respeitar alguns limites do nosso corpo e a gente não fazer de forma demasiada ou de forma incorreta, que a gente vai colher só os frutos positivos, né? Com certeza. Física. E olhe que ainda é muito pequena a porcentagem, sim, né? Certeza. De pessoas no mundo praticando atividade física comparada às pessoas sedentárias. Mas
que vem crescendo bastante, e assim, é de uma felicidade enorme, mesmo ainda tendo esse público, né, que fica enlouquecido com aquele esporte e tal, e eu visualizo ali, gente, calma, vocês vão se machucar. Tem uma visão diferenciada em relação a isso, né? Ok. Mas assim, ainda assim, é incrível você ver tanta gente saindo do sedentarismo, né? E aí, a gente que tem um olhar da saúde, a gente não olha só a pessoa praticando atividade física, a gente olha tudo que ela está evitando de ruim, né? Sim. Que poderia vir a acontecer e prejudicar a saúde dela. Certeza. Então, é incrível. Você falou de percentual de pessoas que ainda não fazem atividade física, né? Tem um dado interessante da OMS. A OMS ela considera uma pessoa fisicamente ativa se ela pratica 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Se essa pessoa ela pratica menos do que isso, mas ela pratica alguma atividade física, essa pessoa é considerada parcialmente ativa em relação à atividade física. E se essa pessoa não pratica nada, ela é inativa. Então a gente ainda tem uma taxa que chega próximo dos 30%, 27,5% se não me engano, de pessoas que são 100% inativas, pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física. E boa parte das pessoas, elas são simplesmente parcialmente ativas. E uma minoria das pessoas, de fato, É muito pequeno. exatamente, ainda é muito pequena, elas são ativas. Então, e a gente está falando de 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Por semana. Se a gente colocar em caminhada, seria 30 minutos de caminhada de segunda a sexta. Uhum. Né? Mas se a gente considerar uma pessoa que faz uma atividade física de 1 hora, se essa pessoa fizer 2,5 treinos de atividade física, já bateu isso daí. Então a gente não está falando nada absurdo, né? Não é nada, não. É aquela pessoa que vai para academia 3 vezes na semana. E ainda é muito pequeno. Exatamente. A gente ainda tem um percentual muito pequeno. E eventos e conversas como essa tem também esse intuito, né? Sim, da gente com certeza. trazer informação, clareza para estimular cada vez mais as pessoas. Nanda, eu queria aproveitar agora para a gente abrir aqui para possíveis perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui para ver como é que a gente está. Quem tiver pergunta pode mandar aí para a gente. A gente está ao vivo no Instagram de Nanda. A gente está ao vivo também no meu Instagram. Estamos ao vivo no meu Instagram, Augusto? Beleza. E aí, quem tiver dúvidas, manda aí pra gente. Você está conseguindo acompanhar? Tem dúvida aí? Agora não, tem elogios. Ah, bacana. Vamos abrir então para perguntas aqui pra gente ir respondendo. Você tá no meu aí, não é isso? Tá, se tiver pergunta, você me manda aí pra gente ir trocando essa ideia. Pessoal, só lembrando também que quem perder esse episódio, quiser assistir depois, esse episódio ele também vai estar disponível no canal Tudo Sobre Coluna, lá no YouTube, onde você pode assistir em outro formato e também, se tiver dúvidas posteriormente, deixar essas dúvidas lá no YouTube que a gente vai ter o prazer em responder. Mas vamos acompanhar aqui. Engraçado que não está aparecendo para mim aqui. Eu não consigo acessar no meu. Mas está nativo aí, né? Perfeito, deve ser algum problema aqui. Nada, se não tiver perguntas... É porque a gente, né? É porque a gente sanou todas, né? A gente fantástico, é que a gente alinhou tudo. Massa, massa. Deixa eu ver aqui agora se aparece aqui pra mim. Realmente não aparece de jeito nenhum aqui pra entrar no... Beleza. Então deixa eu voltar pra cá. Então, Nanda, já que não tem dúvidas, né? E se tiver, não tem problema, manda depois pra gente. A gente vai ter o prazer em responder. Mas já que a gente não tem perguntas, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para a gente encerrar aqui. Enfim, com algo que você acredita que seja valioso da gente deixar aqui de mensagem, tanto para quem é profissional da área da saúde, como também para quem é paciente, que precisa entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre o movimento, sobre a importância do movimento no manejo da dor. Tem uma frase, né, que tá aqui na Fibonacci, que eu sou apaixonada, né, e eu acho que fala muito sobre a importância, né, da prática, da gente estar sempre trabalhando em cima, mostrando os benefícios, né, incentivando
que é o movimento cura. E realmente, de fato, a gente vê isso na prática, o quanto ele cura de verdade, né? Cura fisicamente, emocionalmente, e assim, nós da área da saúde, né, que trabalhamos diretamente com pacientes com esse perfil, a gente sabe, né, o quanto é transformador, né? Então, assim, incentivar cada vez mais a prática, né, a busca por bons profissionais, pelo entendimento, né, da situação, da condição, né, o cuidado devido, né, sobre a situação, enfim, é isso. Perfeito, Nanda. Obrigado pela mensagem. Você falou isso e eu estava lembrando aqui que semana passada a gente postou um conteúdo falando sobre se quem tem hérnia de disco pode fazer atividade física, né? E eu fiquei impressionado com a repercussão que isso tomou, como se a gente estivesse falando uma coisa completamente nova, completamente absurda, né? Uhum. E veja, a gente está falando algo que é óbvio, É né? óbvio. É algo que é lógico que quem tem hérnia de disco pode fazer atividade física, né? A resposta, inclusive, poderia ser essa, né? Lógico que pode fazer. Só que a gente vê que ainda existe muito desconhecimento. Então, eu fico muito feliz e honrado em poder te trazer aqui para a gente conversar e compartilhar com essa disseminação de conhecimento, de informação de qualidade, para que a gente consiga, né, colocar mais um bloquinho ali na construção de conhecimento da nossa população, da população do Vale do São Francisco, enfim, da população que acompanha a gente, que vai além do Vale do São Francisco, porque isso faz toda a diferença, né? Isso literalmente cura. O movimento, a gente colocou bem na entrada da clínica, né, propositalmente, porque faz parte da nossa filosofia pensar assim. Com certeza. E é assim que a gente consegue ter os melhores resultados, né? Colocando isso como uma prioridade, quiçá número 1 no nosso tratamento, que é enxergar o movimento como um ponto crucial. Obrigado demais, Nanda. Obrigada. Foi massa esse bate-papo. Obrigada a vocês por estarem aqui presente, né? Separar esse momento, estar aqui dividindo com a gente esse conhecimento. Agradecer por vocês se fazerem presente, escutarem a gente, né? E que de alguma forma toquem e que vocês mudem a vida de vocês, caso não pratiquem ainda algum tipo de atividade física que faça sentido para vocês, para quem faz, o conhecimento, né, sobre alguns pontos que não era do conhecimento de vocês, guardem isso com carinho, né, e propaguem isso para quem convive com vocês, né, vamos fazer a diferença na vida dos outros. Vamos sim. A gente começa aqui nossa conversa, mas a gente depende de vocês de disseminar essa informação. Perfeito, Nanda. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou. Eu peço, né, para que a gente consiga de fato repercutir com essa informação, que vocês curtam, compartilhem. Quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal para que vocês possam receber mais conteúdos como esse. Esse é um projeto que a gente vai trazer Nanda aqui outras vezes. A gente, antes de conversar aqui, inclusive, a gente já estava desenhando algumas outras ideias. Nanda trabalha com um time de 13 fisioterapeutas. Isso. 13 fisioterapeutas. A gente pretende gradativamente trazer todos, porque eles têm uma rica experiência para a gente compartilhar aqui com vocês. E a gente vai estar trazendo isso de forma gradativa com temas mais específicos, abordagens mais específicas para que a gente possa enriquecer cada vez mais. E estamos também com um projeto de trazer todo o time Fibonacci aqui, o núcleo da consulta matriz, para que a gente possa fazer uma discussão interdisciplinar com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e o médico especialista em dor, que eu acho que vai ser um bate-papo fantástico aí para a gente trazer esses 4 olhares, que são 4 olhares básicos aí no nosso manejo. Então eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.